Vamos então abrir a nossa palavra, aleluia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos ler do 9 até o 11. Amém, igreja? Todos acharam? Amém? Diz assim na palavra do Senhor: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Santo é o nome do Senhor. Pai amado, Deus de glória, aqui cuida da Tua palavra, Senhor. Nesse momento eu te peço que o Teu Espírito Santo apodere-se de mim, Pai, para que a Tua igreja, Pai, e eu também sejamos alimentados por Ti, Senhor. Oh Deus de glórias, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Por isso nesse momento eu te peço que o Teu Espírito Santo, Pai, venha dirigir, aleluia, essa ministração, que não seja o meu pensamento, Pai, que nesse momento o meu pensamento, Senhor, se esvazie, para que o Senhor possa encher-me com Teu Espírito Santo, aleluia, e que a Tua igreja venha receber a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Santo é o Senhor. Glória seja do nome do Senhor. Pode tomar o teu assento. Santo é Deus, Santo é o Senhor. A palavra que nós lemos diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Louvado seja Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus na minha vida e na tua vida, qual é o propósito então, amados, amadas? A salvação. Esse é o propósito de Deus para nós. Ele, aleluia, Ele nos chamou para sermos salvos. Ele nos chamou para recebermos a salvação, o plano de salvação perfeito que Deus criou, aleluia. Ele é o plano de Deus para nós. E Deus falou isso em várias passagens, aleluia, da sua palavra. Aliás, o tema da palavra é salvação. A Bíblia é um livro que fala sobre salvação. Louvado seja Deus. Abra aí 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. O que Deus quer? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É isso que Deus quer. Louvado seja Deus. Para aqueles que Ele criou, aleluia, e formou a sua imagem e semelhança. Esse é o desejo do coração de Deus. Que todos se salvem, aleluia, e venham ao conhecimento da verdade. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nós também podemos ler, louvado seja Deus, que Ele é longânimo, aleluia. O Senhor não retarda a sua promessa, aleluia, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glória a Deus. O que Deus quer, aleluia, na sua longanimidade, ou seja, Deus é tardio para se irar. Ele olha para nós, aleluia, ainda que nós sejamos falhos, ainda que nós façamos coisas que entristecem o seu coração, mas a ira dele não vem sobre nós. Ele é tardio para se irar, ele é longânimo. Por quê? Porque ele não quer que nenhum de nós pereça, porque ele quer que todos cheguemos ao arrependimento. Ele dá
tempo para que nós possamos nos arrepender. Muitos dizem que Jesus está tardando, mas não é isso. Jesus não está tardando. Deus está dando tempo para que todos possam se arrepender, aleluia, e alcançarem a salvação. Que nós possamos valorizar o tempo que Ele nos dá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E podemos ver também no Antigo Testamento, aleluia, Deus também falando sobre salvação. Ezequiel 33, aleluia, no versículo 11 diz: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós vemos, aleluia, na palavra de Deus, o desejo do coração de Deus é que nós alcancemos a salvação. Aleluia, glória a Deus. Mas não apenas isso, Deus também quer que nós, escolhidos dele, nós, para quem a palavra já alcançou, nós que já vivemos, aleluia, debaixo daquilo que agrada a Deus, da sua vontade, nós também levemos outras pessoas a se arrependerem também. Foi falado hoje de João Batista, que Jesus disse que não houve profeta maior do que ele na Bíblia, na palavra de Deus. Aleluia. Mas nós vemos que João Batista, quando ele começou o seu ministério, ele pregava dessa forma: arrependei-vos. Ele chegava para todos que ele encontrava e falava: arrependei-vos, 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 porque é chegado a vós o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista. Ele se preocupava em levar outras pessoas ao arrependimento, para que elas também tivessem a oportunidade de serem recebidas no reino de Deus. Louvado seja Deus. Vamos meditar em Lucas 10, 25 também. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aleluia. E ele lhes disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que ele mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazem da mesma maneira. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Nessa passagem, aleluia, onde Jesus estava conversando com aquele doutor da lei, nós vemos que esse doutor da lei era alguém que tinha convicção de ser um conhecedor da lei.
era alguém que tinha plena convicção dentro dele de que ele seria capaz de julgar, aleluia, quem estaria cumprindo a lei de Deus e quem não estaria. Louvado seja Deus. E então ele se levantou para tentar Jesus. Nós vemos aqui na palavra dizendo dessa forma, aleluia, que ele se levantou para tentar Jesus. Ele queria saber se Jesus também conhecia a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é Deus. Aleluia. Então ele chegou com aquela pergunta para Jesus, aleluia, sobre como alcançar a salvação, como cumprir a lei, os mandamentos de Deus, de forma que a pessoa conseguisse a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então começou a falar para ele dessa parábola. Jesus usou nessa parábola 3 personagens. Aleluia. Um dos personagens era um sacerdote, ou seja, quem era o sacerdote? O sacerdote era alguém que tinha o trabalho de representar o povo de Israel perante Deus. Não era permitido a ninguém, aleluia, fazer sacrifícios naquela época. O contato das pessoas com Deus era através do sacerdote. O sacerdote era quem representava o povo perante Deus. Ele era um líder religioso importante. Louvado seja Deus. Mas Jesus usou o exemplo daquele sacerdote, dizendo que Deus não está atento para as aparências, Deus não está atento para títulos, Deus não está atento para a situação de destaque de alguém no meio eclesiástico ou no mundo. Deus não está olhando para essas coisas, isso não tem importância para Deus. Deus está vendo o interior. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Então nós não podemos nos enganar de achar que porque estamos hoje aqui na casa de Deus, já estamos salvos. Não é assim. Deus, Ele olha para nós e quer ver se o nosso compromisso com Ele está sendo levado a sério. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como é o nosso compromisso com Deus? É fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E o que agrada ao Senhor? Nós vimos aqui que o que agrada ao Senhor é a nossa preocupação em agradá-lo, em fazer as coisas que Ele quer que nós façamos, mas também olharmos para o nosso próximo. Então, ele usou esse exemplo daquele homem que era conhecedor da lei, mas não tinha o amor, que é o principal vínculo de nós com Deus. É o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Da mesma forma, ele usou a figura de um sacerdote, de um levita. Levita não era só aqueles que louvavam, levita era aquele que cuidava do templo. Louvado seja Deus. Tudo que era referente ao tabernáculo era feito através dos levitas. Era alguém que tinha compromisso com a obra de Deus. Louvado seja Deus. Mas cadê o amor? Que é o principal vínculo que nos liga a Deus. Aquele levita também viu aquela situação daquele homem, mas passou de largo. E Jesus usou uma figura que na época não era aceita pelos israelitas. Jesus usou uma figura de um samaritano, não era aceita pelos judeus. Aleluia. Não havia amizade entre os judeus e os samaritanos. Jesus usou aquela figura então de um samaritano que, chegando na mesma situação, teve amor, chegando na mesma situação, se compadeceu. Aleluia, daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Jesus, ele estava mostrando, aleluia, através dessa parábola, a importância de nós fazermos aquilo que é nossa obrigação. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com a vida eclesiástica, com as coisas, aleluia, que estão ligadas à igreja, mas não estamos olhando para aquele que necessita, aleluia, de nós. Muitas vezes podemos estar agindo como esses 2 exemplos aqui. Louvado seja Deus. E nem estamos percebendo. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver um outro exemplo? Que está lá em Atos 10, que fala sobre
um homem chamado Cornélio. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Vamos então meditar também nessa passagem, Atos 10, versículo 28, onde diz assim, aleluia, e disse-lhes, vós bem sabeis, Pedro dizendo, né? Vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou, aleluia, Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, aleluia, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Aleluia. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Louvado seja Deus. Aqui fala sobre Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio, ele era um centurião, ele não era um judeu, ele não era daqueles que Deus separou para a sua nação, aleluia, para servi-lo, aleluia. Ele era de uma corte italiana, ele era um centurião, mas ele era alguém que praticava, aleluia, o amor ao próximo. Ele era alguém que orava a Deus, ele era alguém temente a Deus, aleluia. Diz aqui no capítulo 10, versículo 2, que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época, aleluia, havia um conceito entre os judeus, que somente eles eram o povo escolhido por Deus, somente eles deveriam ser considerados povo de Deus. Isso era consenso. Até mesmo Pedro pensava assim, porque ele foi ensinado dessa forma. Mas Deus deu um sonho, uma revelação, uma visão para Pedro, que Pedro via animais, répteis caindo do céu no lençol, e a palavra falava para ele, come, mata e come. E ele falava, eu não vou consumir coisa imunda. E Deus falava, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele ficou com aquilo na mente. E quando chegou aquele homem, aleluia, para ele, dizendo que Deus mandou que ele encontrasse ele entendeu. Ele estava dizendo, não é isso. Então eu estava pensando errado. A salvação não é só para os judeus. A salvação é para todos aqueles que se achegam a Deus. É para todos aqueles que fazem a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. E nós vemos na palavra que nós lemos, aleluia, que esse é o propósito de Deus para todo aquele que Ele criou, a sua imagem e semelhança. Esse é o propósito de Deus, a salvação. Aleluia. Por isso ele entendeu. E ele disse, realmente Deus não faz acepção de pessoas. E nós também não podemos fazer acepção de pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Porque quando nós vemos alguém numa situação degradante, se nós vemos uma pessoa drogada ali, jogada na calçada, aleluia, a nossa tendência é passar de largo, assim como fez aqueles 2 representantes, aleluia, religiosos. A nossa tendência é passar de largo, aleluia. Se nós vemos alguém viciado em bebida, aleluia, ainda que seja até da nossa família, a nossa tendência é falar, vai para lá, passar de largo.
A nossa tendência é fazer dessa forma. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas nós não olhamos para Ele com aquele olhar piedoso. Nós não sentimos, aleluia, assim como aquele samaritano, aleluia, nós não sentimos o amor por aquela pessoa, a ponto de chegar até Ele, a ponto de fazer algo por Ele, a ponto de interceder por Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santo é o Senhor. Glórias a Deus, a ponto de nos compadecermos daquela alma, a ponto de dobrarmos os nossos joelhos e apresentarmos Ele a Deus, falando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, que a Tua palavra possa alcançar aquela vida, possa transformá-lo, possa libertá-lo. Ah, Senhor, me usa, Pai, me usa, Senhor, para ir para aquela alma e falar do Teu amor, da Tua palavra. Me usa, Senhor, para chegar até Ele e fazer com que a Tua palavra possa causar transformação na vida dele. Ah, Deus do poder e glória, usa a minha vida a favor daquela alma. Muitas vezes nós não fazemos isso. Louvado seja Deus. Isso é amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Isso porque também muitas vezes nós falhamos em entender o propósito de Deus, que é o propósito de salvação. E quando nós vemos alguém escravo do pecado, a nossa tendência é achar que aquela alma não vai conseguir se libertar. A nossa tendência é achar que aquela alma está presa por Satanás e o caminho dela é a perdição. A nossa tendência é achar que se a gente chegar até Ele para falar com Ele, Ele vai nos maltratar, Ele não vai nos ouvir. A nossa tendência é julgar, mas nós não temos que julgar. Nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para sermos mensageiros de Deus, mensageiros de Deus, assim como João Batista fazia: arrependei-vos. Ele não estava preocupado se a pessoa ia receber ou não aquela palavra, mas ele falava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não podemos julgar, nós não podemos julgar. Santo é o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 5, dos versículos 44 a 47. Jesus ensina dizendo assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque, aleluia, faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, aleluia, e a chuva desça sobre justos e sobre injustos, aleluia. Porque se vós amardes aos que vos amam, que galardão terás, aleluia. Não fazem os publicanos da mesma forma, aleluia. E se vós saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então nós não podemos apenas amar aqueles que nos amam. Deus nos chamou para amar a todos. O nosso amor é para com todos. Aleluia. O nosso desejo de salvação é para com todos. O nosso desejo que Deus liberte é para com todos. Isso tem que estar dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Jesus está dizendo que nós precisamos ter o nosso coração transformado pelo amor que há em Cristo Jesus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Nós também podemos ver, como exemplo do que nós estamos falando, a situação dos israelitas. Eles viveram 420 anos escravos no Egito. 420 anos. Aleluia. Sabe qual é o problema de ficar tanto tempo assim na mesma situação? É se acostumar com aquilo. É achar que aquilo é normal. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eles estavam vendo nessa opressão há tanto tempo que já achavam que era assim mesmo, que não tinha jeito, que não tinha como mudar aquela situação. Louvado seja Deus.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Então isso não pode acontecer. Não pode acontecer conosco, de achar que é assim mesmo. De achar que aquela pessoa que está no vício é assim mesmo. De achar que aquela pessoa que está vivendo no pecado é assim mesmo. Que não tem jeito porque é assim há tanto tempo e agora não vai mudar. Nós não podemos pensar dessa forma. Porque diante daquele povo havia um grupo que dizia, não, isso não está certo, não, nós não podemos viver dessa forma. E eles começaram a clamar a Deus. Havia um grupo que orava a Deus, havia um grupo que estava intercedendo, aleluia, junto a Deus por todo o povo que ali estava. Enquanto alguns estavam conformados, achando que era assim mesmo, tinha um grupo que falava, não pode ser assim, eu vou clamar a Deus, porque Deus pode mudar essa situação, Deus pode mudar esse quadro. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Então, amados, se você não falar, clamar, falar, Senhor, me socorre, Pai, me socorre, Senhor, porque eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais aceitar essa situação na minha vida, aleluia. A pessoa pode correr o risco de viver aprisionado naquela situação e acostumar com aquilo. Nós temos que entender, aleluia, como disse Jesus em João, capítulo 8, versículo 34 ao 36, ele disse assim, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado, aleluia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia. E essa é a vontade de Deus, que sejamos livres e libertos do pecado. Essa é a vontade de Deus, que todos aqueles que estão aprisionados sejam livres e libertos do pecado. Então nós não podemos calar a nossa boca, não podemos nos conformar, não podemos aceitar. Temos que orar e clamar a Deus, como fez alguns ali naquela época, e clamaram ao Senhor, aleluia. E sabe o que aconteceu depois que eles clamaram? Chegou o momento da libertação. Deus chamou Moisés e disse, Moisés, você vai ser usado para libertar o meu povo, aleluia. E ele pode estar falando comigo e com você, ei, você, eu quero usar a tua vida para libertar aquela alma que está presa no pecado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E Moisés foi todo alegre, ele falou, olha, Deus falou comigo que Ele vai nos libertar, aleluia. E o povo começou a se alegrar. Aqueles que estavam conformados passaram a falar, então peraí, não vou mais me conformar não, porque Deus disse que vai mudar essa situação. Então eles começaram a se alegrar. E chegou o faraó, Moisés chegou a falar e disse, olha, Deus disse para que você liberte o meu povo, aleluia. Faraó não quis dar ouvidos ao que Moisés estava falando, e aleluia, glória a Deus. E ele então desafiou Deus, ele falou assim, olha, você acha que eu vou obedecer o que você está me dizendo, né? Pois você está muito enganado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a carga que tem sobre esse povo aí. Eu vou fazer com que eles trabalhem mais do que eles estavam trabalhando e recebam menos do que eles vinham recebendo. Ele começou a oprimir ainda mais. E quando chegou para o povo, aleluia, santo Deus, essa ordem de Faraó, eles começaram a murmurar com Moisés. Eles falaram, Moisés, você disse que Deus ia nos libertar. E acontece que nós estamos sendo mais oprimidos ainda. Santo Deus. E Moisés foi se queixar com Deus. Falou, Senhor, o Faraó não libertou o povo. Aleluia. E ainda oprimiu mais ainda. E Deus olhou para Moisés e disse, aleluia, Moisés, eu falei para você que ele não ia libertar, a não ser por mão forte. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Então muitas vezes você vai ver situação vir sobre a minha vida e sobre a tua vida, situação que tenta nos oprimir. Porque o inimigo, ele não fica quieto quando ele vê eu e você fazendo a vontade de Deus. Ele não fica quieto quando ele vê eu e você tentando libertar alguém que está aprisionado, alguém que já é servo de Satanás e querer tirar ele de lá daquela situação, tirar das trevas, trazer para a luz, tirar de Satanás e trazer para Deus. Ele não vai ficar quieto. Vai vir a opressão, vai vir sim retaliação. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é Deus. Jesus, ele também falou para nós
que na vida a gente passaria por aflições. Jesus não disse que nós passaríamos por essa vida sem problema algum, sem sermos atingidos, aleluia, pelo inimigo. Aleluia, glória a Deus, santo Deus. Mas sabe o que eu aprendo também? É que quando nós nos achegamos ao Senhor, aleluia, nós estamos debaixo, aleluia, do esconderijo do Altíssimo, da mão do Onipotente, louvado seja o nome santo do Senhor, e o inimigo, ele acaba fugindo de nós, louvado seja Deus, porque a vontade do Senhor, ela prevalece. Então, ainda que venha a tribulação no início, persevere. Ainda que venha a situação, aleluia, que você fala, mas eu imaginei que eu fazendo a vontade de Deus, as coisas seriam diferentes. Não, persevere, porque é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. No tempo de Deus e na vontade de Deus é que as coisas vão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente tem esse pensamento, né, que o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas está longe, está distante. Mas não é assim, aleluia. Muitas vezes essa distância até ocorre porque nós nos afastamos dele. Mas muitas vezes é porque, aleluia, Deus está moldando a nossa vida, ou Deus está usando a nossa vida da forma como Ele quer, como Ele determinou. Mas a vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, e ela veio para aquele povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e eles foram libertos. Santo é o nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. Então persevere, porque se é promessa de Deus, Ele intervém. Se é promessa de Deus, Ele vai agir, aleluia. Assim como Ele agiu a favor de Moisés, aleluia, Ele vai agir mesmo ao teu favor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Simplesmente permanece na presença do Senhor. Simplesmente esteja na vontade do Senhor. Simplesmente não olhe para aquela pessoa que está no pecado com desdém, ou como se você não pudesse fazer nada por aquela vida. Não faça isso. Olhe para ela com aquele olhar que aquele samaritano olhou para aquele homem ali no beira do caminho. Olhe para aquela pessoa com aquele olhar, falando: Senhor, ajuda-me a fazer algo por essa alma, ajuda-me a libertá-lo, ajuda-me, Senhor, a curá-lo, ajuda-me, Senhor, porque o Senhor é que tem o azeite que vai sarar essa ferida, o Senhor é que tem, aleluia, a condição, Pai, de libertar ele, Senhor. Mas, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento nas tuas mãos, Pai, para que essa vida seja liberta. Aleluia. Porque quando a gente vê isso acontecer, é maravilhoso. Você imagina alguém que estava preso nas garras de Satanás, e Deus usou a tua vida, e você foi até ele, e ele hoje está liberto. Louvado seja Deus. Veja a alegria que você vai ter no teu coração, por Deus ter usado a tua vida a favor daquela alma. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Em Isaías 43, 25, aleluia, Deus diz assim: eu mesmo sou o que apago as transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aleluia. Então aquela pessoa que estava na prática do pecado e foi liberto, ela agora vai poder andar com Deus, porque Deus não vai trazer à memória aquilo que ela praticou no passado. Ela está liberta. Aleluia. Em Isaías 44, 22, Deus também diz: apaguei as tuas transgressões como a névoa. Aleluia. E os teus pecados como a nuvem. Louvado seja o nome do Senhor. Torna-te para mim, porque eu te remi. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Como nós falamos no começo, o que Deus quer, aleluia, é que eu e você, e todos aqueles que estão no mundo e não estão na presença de Deus, sejam salvos. O propósito de Deus para a minha e a tua vida, e de todos aqueles que Ele criou a sua imagem e semelhança, é o propósito de salvação. Então vamos cuidar da nossa salvação, e vamos ajudar aquelas pessoas que estão vivendo no erro, a encontrarem a luz, a encontrarem o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.